A gente vai formalizar agora a ideia de transformações lineares. Basicamente, generaliza as funções lineares simples que a gente já conhece na reta. Tá? Vamos considerar dois espaços vetoriais V e W. Eu defino uma transformação linear que vai do domínio V ao contradomínio W, tá? Da seguinte forma. Pega quaisquer dois elementos no domínio, V1 e V2 no domínio, e pega um escalar qualquer. Tem que valer as duas propriedades. Tá? Primeiro, a transformação da soma é igual à soma das transformações. Segundo, a transformação da multiplicação por escalar é igual à multiplicação por escalar da transformação. Nota como é importante que tanto o domínio quanto o contradomínio sejam espaços vetoriais. Eu preciso disso para definir essas operações. Eu preciso que o domínio seja um espaço vetorial para poder definir a soma V1 mais V2 e o produto por escalar C vezes V1. E eu preciso que o contradomínio seja um espaço vetorial para poder definir a soma TV1 mais TV2, soma de elementos, soma de duas imagens, soma de dois elementos no contradomínio, tá? E o produto por escalar de um elemento no contradomínio. Tá? A gente pode juntar essas duas condições e escrever de forma equivalente o seguinte: para quaisquer V1 e V2 no domínio, e quaisquer duas constantes C1 e C2, dois escalares, a transformação linear de uma combinação linear é a combinação das transformações. Nota que eu tenho exatamente o mesmo C1 e C2 aqui que eu tenho aqui fora. Ok? Então, essa definição de transformação linear, a transformação de uma combinação linear é igual à combinação linear das transformações. Ok? Nota que essa definição implica que uma transformação linear necessariamente passa pela origem, ou seja, ela leva a origem do espaço vetorial, V, na origem do espaço vetorial W, o contradomínio. Tá? Vamos demonstrar isso, é bastante simples, tá? Eu quero mostrar que T0 é igual a zero. Bem, vamos começar calculando o valor de T0. Zero aqui sempre entendido como origem, tá? A origem é igual a origem mais a origem. Zero é igual a zero mais zero. Exatamente porque zero, a origem, é o elemento neutro da adição vetorial. Isso vale para qualquer vetor, em particular para a própria origem. Então, nessa igualdade, eu usei o fato de que a origem é um elemento neutro da adição vetorial. Tá? Nessa próxima igualdade, eu vou usar a primeira propriedade das transformações lineares. A transformação da soma é a soma das transformações. Ok? Bem, então eu tenho que a transformação da origem é igual à soma da transformação da origem com ela mesma. Eu posso subtrair T0, transformação da origem, dos dois lados. Tá? Como é que eu faço isso aqui? Onde é que eu vou chegar? Transformação da origem é igual a zero, o que prova o resultado. Tá? Nota, portanto, que a função y igual a x mais b, a função linear, tá? Não é uma transformação linear como a gente definiu se b for diferente de zero, pois não passa pela origem de R2, ou seja, não passa pelo ponto 0, 0. Tá? Não leva a origem na origem, melhor dizendo. Não leva o ponto x igual a zero no ponto y igual a zero. Bem, vamos ver alguns exemplos de transformações lineares, tá? Vamos começar trabalhando na reta, ou seja, domínio e contradomínio são os números reais. Tá? Transformação é bem simples. O ponto x vai no ponto a vezes x para algum número real a qualquer. Tá? A gente pode verificar que essa função de fato define uma transformação linear. Isso daqui, na verdade, é t de x1 mais x2. Tá? Não é x mais 2, não. Isso daqui é x com subíndice 2. Okay? Bem, quem é a transformação da soma x1 mais x2? Bem, por definição, é a vezes a soma x1 mais x2. Só que a gente está na reta, a gente pode distribuir isso daqui. Isso é ax1 mais ax2. Só que ax1 é igual exatamente à transformação de x1 dada essa expressão, a própria transformação linear.
Analogamente, A de x2 é a transformação em x2. Okay? Isso daqui é um T maiúsculo. Tá? Analogamente, a transformação do produto por escalar é A vezes o produto por escalar. Tá? Esse é o argumento da transformação linear, então entra no lugar desse x. Tá? Estou na reta, eu posso trocar a ordem dessa multiplicação. A vezes C vezes x é igual a C vezes A vezes x, mas A vezes x, novamente, é minha transformação linear original. Tá? Então, a transformação da multiplicação por escalar é a multiplicação por escalar da transformação. Tá? As duas condições são atendidas, portanto, essa expressão define uma transformação linear como a gente definiu. Bem, vamos agora para R2, tá? No domínio bidimensional. Tá? Eu posso definir uma transformação linear da seguinte forma: a transformação de um vetor x1, x2, domínio é bidimensional, tenho duas coordenadas aqui, é igual a uma soma ponderada desses valores. Tá? A1x1 mais A2x2. Como é que eu posso escrever isso? A gente pode escrever isso com álgebra matricial, vetor A1, A2, que multiplica o vetor de variáveis x1, x2. Você pode repetir o mesmo exercício que a gente fez aqui em cima para concluir que isso daqui atende às duas condições e, portanto, é uma transformação linear. Ok? Bem, a gente pode continuar estendendo isso. Tá? Eu posso olhar agora domínio em R2 e contradomínio em R2. Domínio em R2 significa que eu preciso ter duas dimensões aqui no argumento. Contradomínio também em R2 significa que eu também preciso de duas dimensões, duas coordenadas na imagem. Tá? Então, está aqui a primeira coordenada, está aqui a segunda coordenada. Nos dois casos, eu repeti essa estrutura que a gente usou aqui acima e fiz uma soma ponderada das coordenadas do argumento. Mais uma vez, eu posso usar a álgebra matricial para escrever como uma matriz de coeficientes que multiplica um vetor de variáveis. Tá? Nota que a gente tem a mesma estrutura que a gente tinha aqui em cima, uma matriz de coeficientes vezes um vetor de coordenadas. A gente pode continuar estendendo isso. Agora eu vou fazer domínio R2 contra domínio R3. Tá? Continuo tendo duas coordenadas no argumento, um elemento do domínio, mas agora eu preciso de três coordenadas, três linhas, portanto, aqui no contradomínio. Tá? Então eu vou ter três somas ponderadas. Mais uma vez, usando a álgebra matricial, eu posso escrever isso como produto de uma matriz coeficiente por um vetor de variáveis. Tá? Uso as operações para verificar que isso de fato é igual a isso. A1 vezes x1 mais A2 vezes x2, está aqui. A21 vezes x1 mais A22 vezes x2, está aqui, assim por diante. Tá? E de forma geral, eu não preciso escolher números específicos para a dimensão do domínio e do contradomínio. Eu posso pensar em qualquer espaço euclidiano no domínio e qualquer outro espaço euclidiano no contradomínio. O domínio tem dimensão n, contradomínio tem dimensão m de Maria. Então, como é que eu vou fazer minha transformação linear? Tá? O domínio vai ser um elemento n-dimensional, um vetor n-dimensional, e o contradomínio vai ter que ter m de Maria linhas, tá? Exatamente, que é a dimensão do contradomínio aqui. Mais uma vez, eu consigo escrever isso com álgebra matricial, matriz coeficiente, vezes o vetor de variáveis. Quais são as dimensões dessa matriz? Eu tenho m linhas e n colunas, ou seja, o número de linhas é a dimensão do contradomínio. O número de colunas é a dimensão do domínio. Tá? De forma geral, a gente tem essa expressão aqui. A transformação linear de um vetor qualquer em Rn, tá? É igual a uma matriz de coeficientes vezes esse vetor. Toda transformação linear pode ser representada dessa forma. Estrito senso, toda transformação linear finita, mas nesse curso a gente só está trabalhando com dimensão finita. Okay? Então aqui a gente tem a nossa representação matricial para transformações lineares.